Curioso porque Satanás bateu incansavelmente pelo corpo de Moisés após sua morte. É bem estabelecido que Moisés era querido pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. Mas como outros grandes líderes antes e depois dele, chegou um momento em que Deus teve que chamar seu amado profeta de volta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que levou um mês inteiro para seu povo lamentar. A morte simboliza a conclusão das contribuições e sacrifícios terrenos de alguém, e marca o início de nossa jornada. Mas com cada jornada iniciada pela morte vem algo mais, algo que simboliza a honra dos escolhidos. Com a morte vem o sepultamento, e isso deveria ser verdade para Moisés, mas não foi. Então, por que não para Moisés? O que foi diferente na morte de Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6. Diz que Moisés, o servo do Senhor, faleceu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e o Senhor mesmo o sepultou no vale na terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia a quem o Senhor sepultou pessoalmente. Mas ninguém conhece o local do seu enterro até hoje. A Bíblia afirma que o Senhor então ocultou o túmulo. Mas por que o Deus Todo-Poderoso ocultou o corpo de Moisés? Porque Satanás estava interessado no corpo de Moisés. Ele estava interessado porque, da mesma forma que ele faz com tudo, e mais, ele pretendia usar isso para levar o povo de Deus à idolatria. Se a localização do corpo e do túmulo de Moisés fosse conhecida pelos israelitas, ele seria transformado em local de santuário. E até hoje, as pessoas ainda encontrariam o caminho para aquele túmulo, e ergueriam monumentos. Teria sido um local de inspiração pecaminosa. Tudo teria se centrado nos poderes de Moisés e não em Deus. Essa é a verdadeira definição de idolatria. Esta é a razão pela qual o Senhor escondeu o túmulo. A ocultação da sepultura foi tão crucial que provocou um conflito celestial no reino superior. No livro de Judas, capítulo 9, aprendendo como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pelo corpo de Moisés. Mas por que Miguel e Satanás estavam disputando o corpo de Moisés? A Bíblia não dá uma razão específica, embora tenham sido sugeridas várias teorias. Mas a explicação mais provável é aquela que já mencionamos antes. As pessoas têm uma tendência a reverenciar as coisas criadas, em vez de nosso Criador. Romanos 1, versículo 25, afirma que as pessoas trocam a verdade sobre Deus por uma mentira e tradições, e servem a criatura em vez do Criador. A verdadeira essência da idolatria envolve confundir o absoluto com o relativo e o relativo com o absoluto. Para evitar que as pessoas tentassem adorar o corpo de Moisés, Deus teve que ocultá-lo de nós. É por esta razão que alguns afirmaram que Moisés nunca faleceu de fato, ele ascendeu aos céus. Não temos certeza total, mas o que sabemos e compreendemos é que seu corpo nunca foi encontrado, depois que ele subiu aquela montanha. Como acabamos de aprender, um dos métodos que Deus empregou para preservar o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. No entanto, é importante notar que mesmo quando o arcanjo Miguel lutou contra o diabo, e disputou pelo corpo de Moisés, ele não o repreendeu, mas simplesmente disse que o Senhor o faria. Isso é de suma importância. Mesmo Michael e o arcanjo, aquele a quem Deus usou para expulsar Satanás do céu, não se atreveu a proferir palavras repreensivas em relação àquele que governa o reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão e instruções para Deus. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que enfrenta principados e potestades no combate espiritual. A palavra arcanjo significa um anjo de alto escalonamento, enquanto a maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros.
Miguel é apresentado assim nos 3 livros. Como lutar, opor-se ou enfrentar espíritos malignos e principados. Este combatente se recusa a tomar a questão em suas próprias mãos e censurar Satanás em relação ao corpo de Moisés. Em vez disso, ele disse que o Senhor faria a censura. A repreensão pertence ao Senhor, mesmo quando se trata do líder dos anjos. Isso nos faz lembrar do julgamento humano de amaldiçoar e censurar todos aqueles que nos prejudicaram. Por que é tão difícil deixar a vingança nas mãos do Senhor? Para resumir, por que Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés? Satanás queria que o corpo de Moisés estivesse disponível para as pessoas a fim de tentar reverenciar seus ossos em vez de Deus. Para que Deus inveje o arcanjo Miguel para resguardar o corpo de Moisés e o segredo de seu túmulo, a fim de evitar que seus filhos se entreguem à idolatria do que foi criado, em vez do Criador. Agradecemos por assistir, e esperamos que você tenha obtido alguma compreensão da Bíblia hoje. Por favor, inscreva-se e ative o ícone de notificação para receber mais atualizações. Continue acompanhando nossos episódios, nos quais abordamos temas cruciais da Bíblia. Obrigado.